Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 243 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando aí no momento na nossa playlist de Geometria Plana. Bom pessoal, e nas duas últimas aulas a gente está trabalhando aí com semelhança de triângulos, né? Antes disso nós estudamos o Teorema de Tales, né? Começamos com essa parte métrica, né, da geometria, introduzindo aí o Teorema de Tales e trabalhando com semelhança de triângulos. E hoje nós vamos fazer uma aula apenas de exercícios, tá? Vamos trabalhar alguns exercícios envolvendo semelhança de triângulos, tá bom? Uma aula de exercícios, né? Vamos começar pelos exercícios mais simples, né, possíveis, e aí nós vamos aos poucos incrementando, né, trabalhando com exercícios de um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado. Bom, aqui nós temos uma situação, nós temos dois triângulos com ângulos alfa e beta. Esse triângulo menor, nós temos como medidas aqui os lados x, y e 7, e o triângulo maior 18, 9 e 21. Esses triângulos, pessoal, como nós estudamos aí nas aulas anteriores, eles são semelhantes pelo caso de semelhança ângulo-ângulo, né? O caso AA, porque eles têm dois ângulos comuns, o alfa e o beta, né? São ângulos congruentes. Então, o primeiro item aí pergunta pra gente quanto vale o x. Então, como é que a gente vai fazer? Uma vez que esses triângulos são semelhantes, para a gente montar a relação de semelhança, como é que a gente faz? A gente monta uma proporção em relação aos lados correspondentes. Como é que a gente identifica esses lados correspondentes na prática? Bom, a gente pode fazer o seguinte, o oposto ao alfa no triângulo menor é x, né? Ele está para o oposto ao alfa no triângulo maior, que é 9. Então, o oposto ao alfa no triângulo menor está para o oposto ao alfa no triângulo maior. Assim como o oposto... aí a gente não vai poder pegar o oposto ao beta aqui, né? Porque aí vai envolver o y, então numa equação eu vou ter duas incógnitas, né? Então eu vou ter que pensar nesse outro ângulo aqui, ó, que eu vou pintar aqui com a cor verde, ó. Vou fazer de verde esse triângulo, esse ângulo, né? E esse outro ângulo verde aqui, então. Então eu fiz o oposto ao alfa no menor, o oposto ao alfa no maior. Agora eu vou fazer o oposto ao verde no menor, está para o oposto ao verde no maior. Tá? Então repare que nos numeradores, né, nos antecedentes das razões, nós sempre colocamos os valores do triângulo menor. Então o oposto ao alfa do triângulo menor está para o oposto ao alfa do triângulo maior. O oposto ao verde, né, do triângulo menor está para o oposto ao verde do maior, tá? Então eu não posso ter essa inversão. Se eu coloquei o pequeno em cima, mantenho o pequeno em cima aqui. Bom, a partir daqui, multiplica cruzado, né? Então eu vou ter o seguinte, 21x igual a 9 vezes 7. Podemos manter isso aqui, né? X igual a 9 vezes 7 dividido por 21. Né? O que é interessante a gente manter, né? O 9 vezes 7, não fazer a continha, porque o 21 com o 7 dá 1 aqui e 3 aqui, né? Dividindo por 7, numerador e denominador. 9 terços dá 3, né? Então o nosso x é 3, ok? Poderia ter montado essa relação de semelhança de uma maneira diferente? Poderia, tá? Desta maneira foi exatamente como nós fizemos, né? Para definir a semelhança. Nós dividimos os lados correspondentes, né? X está para, né, o lado correspondente do outro triângulo, né? X está para 9, 7 para 21. Que a gente usou aquela notação. Azinho está para o Azinho linha, Bzinho está para Bzinho linha. No entanto, a gente pode fazer também relacionando no mesmo triângulo, parecido com o Teorema de Tales, né, quando a gente podia relacionar segmentos correspondentes nas duas transversais, ou então segmentos da mesma transversal proporcionais a segmentos correspondentes da outra transversal. O que eu quero dizer com isso? Poderíamos montar assim também, ó. O oposto ao alfa no triângulo menor, tá? Está para o oposto ao verde no triângulo menor. Então eu relacionei agora a esquerda, eu relacionei tudo no triângulo menor. Então o oposto ao alfa no triângulo menor está para o oposto ao verde no triângulo menor. Assim como, agora eu vou para o triângulo maior. O oposto ao alfa no maior está para o oposto ao verde no maior. Observe que fazendo isto,
Na verdade, nós só permutamos os meios aqui, né? O 9 veio para o número do 7 e o 7 para o 9. Ó. Permutamos isso aqui. Então, realmente o resultado continua sendo 3, tá? Então tem essas duas formas de construir a relação, a semelhança entre triângulos. Mas essa forma geralmente é preferível, tá, pessoal? Uma forma preferível. Essa forma, o lado interessante é que a gente deixa de um lado somente as relações em um triângulo e do outro, né, no outro triângulo. Aqui não, a gente acaba mesclando, né? Mas enfim, fica a critério de cada um aí escolher. Geralmente eu prefiro desta forma aqui, tá? Que é condizente com a definição, né, de semelhança de triângulos. Ok. Agora o y, né? Como é que nós fazemos o y? Nós já temos o x, né? Então, se nós quisermos, nós já podemos usar que esse x é 3, tá? Então agora já ficou um pouquinho mais fácil a situação aqui. Nós podemos fazer o oposto. Se quiser, nós podemos até pegar o oposto ao alfa, né? Mas podemos não pegar também. Podemos pegar o oposto ao beta no triângulo menor, está para o oposto ao beta no triângulo maior, tá? Assim como o oposto ao verde no menor está para o oposto ao verde no maior, 7 sobre 21. Tá? Novamente, poderíamos ter, em vez de feito o oposto ao verde, o oposto ao alfa, né? Que agora nós sabemos que é 3 sobre 9. Observe que aqui, olha, 3 sobre 9 também dá 1/3, né? Ó, 1/3 e 1/3, tá? Então, tanto faz. Agora que a gente já conhece o x, né? Multiplicando cruzado isso aqui, nós vamos ter o quê? 21y igual a 7 vezes 18. Portanto, y, 7 vezes 18, dividido por 21. Pode cancelar aqui, né? O 7 com o 21. Aqui dá 3 e aqui dá 1, né? 18 por 3 dá 6. Então, nosso y é 6. Tá? O item C, pessoal, é bastante simples. Ele pede a razão de semelhança K. Só que essa razão de semelhança tem que tomar cuidado, né? E no enunciado ele fala que ele quer a razão de semelhança do menor para o maior. Então, essa é a razão que ele quer. Então, basta eu dividir quaisquer dois lados correspondentes. Por exemplo, posso fazer o oposto ao alfa, né? Que é o x, sobre o oposto ao alfa no maior, que é o 9. Tá? Então, a razão de semelhança deste para este. Então, deu 1/3. Se ele tivesse pedido a razão de semelhança do maior para o menor, aí daria 9 sobre 3 e aqui resultaria 3, tá? Então essa razão de semelhança tem que tomar cuidado de qual triângulo em relação a qual ele pede, tá? Novamente, né, aqui a gente poderia ter, em vez de 3 nonos, poderíamos ter usado 7 sobre 21, né? Oposto ao verde, ou oposto ao beta, que é o nosso y, que é 6 sobre 18, né? Repare que tudo isso dá sempre o quê? 1/3. Tá? Então essa é a nossa razão de semelhança. É um exercício bem simples aí, para a gente praticar o conceito aí de semelhança de triângulos. Olha só, pessoal, esse exercício aqui é um exercício que caiu na Unirio, tá? Universidade do Rio de Janeiro. É o seguinte, nós temos um triângulo dentro do outro aqui, na verdade, né? Nós temos esse triângulo grande e o triângulo menor, tá? Pessoal, eu estou optando por não nomear os vértices desses triângulos, né, nesses exemplos, porque não está havendo necessidade, tá? Mas existem casos aí que nós vamos ter necessidade de nomear os vértices, tá? Então, nessas situações, não está havendo tanta necessidade. E a questão do problema aqui é a seguinte, este ângulo aqui é alfa, este é alfa também, esta medida aqui é 5, né, aqui embaixo, aqui é 2 e aqui 4. Eu poderia ter colocado essa notação, né, para indicar que é esse pedacinho aqui que é 4, mas acredito que fica implícito aí, né? E esse pedaço é 4 e esse é 2. E aí aqui tudo é 4. Aqui eu coloquei para não confundir só com esse pedacinho ou só com esse menorzinho, né? Então aqui ali precisou. Olha só, e ele pergunta, na verdade, o perímetro deste triângulo menor aqui, tá? Então ele quer o perímetro desse triângulozinho. Essa é a questão aí do problema, tá? Bom, para o perímetro nós já temos esse lado, né? Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, né? Nós já temos esse lado 2 aqui. Então esse lado aqui, ó, nós vamos chamar esse lado aqui de x, certo? E esse aqui de y. Vou colocar para cá.
certo? Bom, então, nosso objetivo é descobrir aí o x e o y. O que acontece com esse triângulo menor e o triângulo grandão? Bom, esse ângulo alfa, ele aparece, né? Tanto no triângulo grande, quanto no triângulo pequeno. E um detalhe que nós temos, este ângulo aqui em cima, olha, que eu vou fazer de laranja, ele é comum, né? Ele aparece tanto no triângulo pequeno quanto no grandão, tá? Então esse triângulo pequeno e o triângulo grandão, eles são semelhantes, tá? Pessoal, aqui tem um detalhe que é o seguinte, uma vez tendo identificado os triângulos semelhantes, quando a gente está no início do estudo de semelhança de triângulos, estudo de geometria, muitas vezes, nessa etapa, o pessoal costuma ter um pouco de dificuldade de montar a relação de semelhança de maneira direta, né? Olhando para os triângulos assim. Por isso, fica uma dica aqui, né? Muita gente prefere, nessa situação, fazer o desenho separado, né? Então, se a gente fizer separado, ó, aqui eu tenho um triângulo menor e o triângulo grandão, olha só. Então eu tenho o triângulo grandão, eu sei que o ângulo aqui é alfa e este ângulo aqui é comum, né? Este ângulo aqui é comum e este ângulo aqui, ó, é alfa, tá? Então isso costuma trazer uma certa facilidade, né? Para a resolução, porque eu sei que esse lado aqui é x, esse lado é 2, esse lado é y, aqui é 4, né? Ó, essa medida aqui é 4, aqui é 6, olha só que interessante, 2 mais 4, e aqui embaixo é 5. Tá? Então, olhando dessa forma, facilita, principalmente se você está no início do estudo aí, né? Mas enfim, olha só, o oposto ao alfa no triângulo menor está para o oposto ao alfa no triângulo maior. Já vou montar tudo aqui. Assim como o oposto, vou colocar o seguinte, o oposto ao que foi marcado de laranja aqui, né? No triângulo menor está para o oposto a esse que foi marcado de laranja no triângulo maior. Assim como, já vou montar com o x também. O oposto ao que não está com nada marcado, posso fazer um verde, por exemplo, aqui, ó. O oposto ao verde no triângulo. Você vê que novamente aqui apareceu o caso ângulo-ângulo, né? O oposto ao verde no triângulo menor está para o oposto ao verde no triângulo maior, tá? É interessante, às vezes, já montar direto, né, as três. Porque daí a gente vai pegando duas a duas, né? Então, quando eu pego essas duas aqui, ó, 2 sobre 4 igual a y sobre 5. Multiplicando cruzado, vai ter o quê? 4y igual a 10, né? Então, aqui eu vou fazer 2 vezes 5, 10. Então, y igual a 10 sobre 4. Ou seja, 5 meios, né? Então, esse é o nosso y. Vamos guardar aqui essa informação, tá? Além disso, podemos pegar agora que a gente já sabe o y, pode usar o y com o x aqui, né? Mas como o y deu quebrado, é melhor a gente usar com essa aqui mesmo, né? Ó, 2 sobre 4 igual a x sobre 6. Portanto, 4x igual a 12, né? Ó, 2 vezes 6, 12. Portanto, x igual a 12 sobre 4, que é o quê? 3, né? Portanto, x deu 3. Então, ele perde o perímetro, né? Daquele triângulo menor. Então, ele perde 2p, o perímetro do triângulo menor. Ou seja, 2 mais x mais y. O nosso x é 3 e o nosso y é 5 meios. Esse aqui, 2 mais 3 é 5, né? 5. Esse 5 eu posso enxergar como 10 sobre 2, tá? Então eu tenho 10 sobre 2 mais 5 sobre 2, portanto eu tenho o quê? 15 sobre 2, certo? Se quiser escrever na forma decimal, 7,5, mas particularmente em provas de matemática, em situações do estudo de matemática, a gente até prefere que deixe na forma de fração, né?
um valor mais, digamos, mais elegante, né? De uma certa forma a gente evita a vírgula, né? De uma certa forma matemático, a gente acha muitas vezes deselegante, né? Escrever um número na forma decimal. Então, a forma fracionária trabalha com números inteiros, né? Números naturais, então isso traz uma... enfim, digamos que uma certa frescura, né? Mas enfim, deixa mais elegante a coisa, né? Mas, enfim, esse exercício, então, é esta resolução aqui, tá? Olha só, pessoal, esse exercício aqui também é relativamente típico aí nessa parte de semelhança de triângulos. Nós temos aqui o triângulo ABC, né? E dentro dele, escrito, né, nesse triângulo ABC, nós temos um quadrado. O exercício informa que essa figura aqui, DEFG, é um quadrado, né? Portanto, o que a gente sabe, né? Por essa figura ser um quadrado, o que nós sabemos? Nós sabemos que esses ângulos aqui são iguais a 90 graus, né? E nós sabemos que os lados são congruentes, né? Então, esse lado congruente é esse, congruente é esse, congruente é esse. O exercício pergunta exatamente o lado do quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse lado aqui de x, tá? Vou até não colocar o risquinho. Fazer isso. Vou não colocar o risquinho e vou escrever x para todos os lados aí, tá? Então, isso que a gente tira do fato dessa figura ser um quadrado, né? Ok. E ele pergunta exatamente o valor desse x aqui, desse lado do quadrado. Ele informa que a altura do triângulo relativa ao lado A, ao vértice A, é 12 centímetros, né? E esta base aqui, BC, ele fala que é 6 centímetros, tá? Então, olha só que interessante. Como esta figura aqui é um quadrado, né? Este segmento DG, esse lado DG, é paralelo ao lado EF, né? Ou ao segmento BC também. Portanto, o que acontece? Este ângulo aqui, ó, embaixo, que eu vou fazer verde, ó, com um risquinho, ele é congruente a este ângulo aqui. Por quê? Porque é paralelo, né? E este ângulo aqui, congruente a este aqui, tá? E, consequentemente, este ângulo também, nós podemos pensar, ele é comum, né? Mas, na verdade, nem precisaríamos do terceiro ângulo, porque com dois ângulos a gente já chega no caso ângulo-ângulo. Então, você vê como o caso ângulo-ângulo praticamente é um dos casos que mais aparece aí mesmo, tá? Embora nós tenhamos também o caso lado ângulo-lado e o caso lado-lado-lado. Mas, enfim, olha o que acontece. Esses dois triângulos, o triângulo ADG e o triângulo ABC são semelhantes, não é? Porque eles possuem dois ângulos comuns, na verdade os três ângulos em comum, né? E aí a gente vai usar um resultado que nós estudamos na aula passada, tá? Que resultado foi esse? Quando dois triângulos são semelhantes, essa mesma relação de semelhança ou razão de semelhança, ela vale para as alturas desses triângulos. Então nós vamos fazer o seguinte, esta base aqui, que é o oposto ao triplo lá, né, do triângulo menor, x, está para a base correspondente do triângulo maior. Veja que aqui eu já estou usando na figura, não fiz os desenhos diferentes, como eu fiz no exercício anterior, tá? Então a gente já vai pegando essa prática aí. Então esse lado x aqui está para 6, tá? Ó, o lado menor, o lado oposto ao triplo no triângulo ADG está para o oposto ao triplo no triângulo ABC, x está para 6, assim como a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. Bom, a altura do triângulo maior a gente sabe que é 12, está aqui, né? 12. A altura do menor, aí é que vem uma jogada interessante do exercício. Como aqui é um quadrado, esse lado aqui é x, né? Também. Portanto, se a altura toda é 12, esse pedacinho aqui só, ó, esse pedaço só, a altura do triângulo menor, ela vai ser o quê? 12 menos x, tá? Então tudo é 12, 12 menos x é esse pedacinho aqui. Então x está para 6, assim como 12 menos x está para 12. Então é interessante aí esse detalhe. Então nós usamos, né, o fato de que a razão de semelhança ela continua válida para as alturas, né? Olha que interessante, por isso a importância da aula passada, hein? Então aqui multiplicando o cruzado nós vamos ter 12x igual a 6 vezes 12 menos x, multiplicando aqui
chamado chuveirinho, né? Ó, o chuveirinho aqui. A gente fala chuveirinho, distributiva, né? Ó. Essa distributiva aqui, ó. 6, 1, 6, 6, 2, 12. 72 menos 6x. Passa para cá o 6x, vai dar o quê? 18x igual a 72, portanto, x igual a 4. Olha só, 4 centímetros, né? Que é o lado do nosso quadrado, tá? Então, dado em centímetros aí. Então, interessante esse tipo de exercício, é bom ficar de olho aí. Ele costuma aparecer em vestibulares, em concursos aí. Bom, pessoal, mais um exercício aí, né? Envolvendo semelhança de triângulos. Aqui a gente tem o triângulo BCD, né? Temos vários triângulos aqui na figura. Temos triângulo ACB, ACE, enfim. Ele informa para a gente essas medidas, ó. AC é igual a 2 centímetros, AB é igual a 6, ó. Esse pedaço aqui é igual a 6 centímetros. E ele pede o AE, tá? Ele pede essa medida aqui. Então esse aqui é o nosso X, ó. Então nossa questão do problema é esse segmento AE aí, tá? Olha só, pessoal, e ele informa também que estes ângulos aqui que estão assinalados são todos iguais, todos congruentes, tá? Todos em mesma medida. Portanto, daqui, a gente já tira que, como esse triângulo ACD, né? Todos os ângulos dele são iguais, né? Estão marcados. Então, esse aqui é um triângulo equilátero, né? Todos os ângulos são iguais a 60 graus. Então, se esta medida aqui, AC, é 2, né? Como esse triângulo ele é equilátero, então aqui também é 2, ó. E aqui também é 2, tá? Ou seja, esses ângulos aqui são todos 60 graus, né? Ó, esse triângulo aqui é 60 graus, 60 graus, 60 graus. Esse aqui também é 60 graus. E, consequentemente, esse aqui vai ser o suplemento, né? Do 120 que aparece aqui. Portanto, este ângulo aqui, ó, ele também é 60 graus. Ok? E aí, olha só que interessante, né? Este ângulo que está aqui, ó, eu vou marcar de verde. Este último ângulo aqui, este ângulo no vértice B ali, né? E aí, olha só que interessante, né? Se a gente olhar para o triângulo ABE, né? Triângulo ABE, e o triângulo ABE e o triângulo DBC, né? Esses triângulos, o que vai acontecer com eles? Eles têm um ângulo verde em comum, ó, esse pequeno e o grandão, né? Eles têm um ângulo verde aqui em comum e tem um ângulo de 60 graus, ó, verde 60 graus, verde 60 graus. Então esses triângulos aqui, o triângulo grandão e esse pequeno aqui, eles são semelhantes, tá? Então eles são semelhantes, vamos colocar aqui até o caso, né? O caso ângulo-ângulo, né? Novamente, ó, o caso ângulo-ângulo que apareceu aqui. Então vamos fazer o oposto ao verde no triângulo pequeno está para o oposto ao verde no triângulo grande. 2, né? Esse pedacinho aqui, a gente tem que lembrar, esse pedacinho aqui é 6, né? Ó, esse pedaço aqui, o AB, é 6, né? Então, o oposto ao verde no pequeno, x, está para o oposto ao verde no grande. Assim como o oposto a este ângulo aqui, que não está anotado, no pequeno é 6. Ó, assim como 6 está para o oposto a este ângulo C aqui no grandão, que é 8, né? Tudo isso aqui é 8. 6 está para 8. Então, olha só, x está para 2, assim como 6 está para 8, tá? Esse ângulo aqui em cima, não importa quanto mede, né? Tomar muito cuidado, né, em assumir que esse ângulo vale um determinado valor aí, tá? O que a gente sabe é que este ângulo é igual, tem a mesma medida que este ângulo todo aqui, tá? E um detalhe que a gente pode perceber também, como esse ângulo é 60 graus e aqui é 60, então este segmento aqui é paralelo a este, né? Então são paralelos aqui. Mas enfim, por exemplo, aqui a figura pode dar a entender que este ângulo aqui é 90 graus, mas não é verdade, tá? Não é verdade. Quer dizer, não é verdade que nós possamos assumir isso, tá? Multiplicando o cruzado aqui, ó, 8x
igual a 12, né? 8x igual a 12, portanto, x igual a 12 sobre 8, né? Isso aqui é 3 sobre 2 centímetros. Olha só. Esse é o valor aí, então, dessa medida x, tá? Bom, pessoal, para a gente finalizar, vou fazer um exercício um pouquinho mais teórico aí, que é o seguinte. Ele tem, nós temos 3 triângulos aqui nessa figura. Temos o triângulo grandão, ABC, o triângulo ABD e o triângulo BCD, né? E a questão é a seguinte, quais desses pares de triângulos, né? Nós temos o par desses 2 triângulos pequenos, o triângulo pequeno com o grande e esse outro pequeno com o grande, né? Qual desses pares compõe um par de triângulos semelhantes? Então a gente tem que ir testando, né? Então nós vamos testar. Então vamos testar primeiro o triângulo ABD, né? E o triângulo o quê? BCD. Tá? Bom, como são dados apenas os lados aí, então para a gente fazer esse teste, o que a gente vai fazer? Na verdade a gente vai testar de acordo com o critério, caso o critério lado, lado, lado. Tá? Eu tenho essa situação aqui, ó, esse triângulo, vou fazer pequenininho aqui, ó. Então aqui eu tenho 3, 6, 4,5 e 3,5, 3 e 4. Então a gente tem que tentar enxergar alguma proporção entre esses triângulos. Bom, a princípio, pessoal, poderia ter muitas relações, muitas possibilidades para a gente testar aqui, né? Mas na verdade o que acontece é o seguinte, para a gente testar de uma maneira inteligente, caso eles sejam semelhantes, a gente vai ter que lembrar daquela aula que a gente trabalhou, inclusive vou colocar um card aqui, que oposto ao maior lado de um triângulo está sempre o maior ângulo. Tá? Então, caso esses triângulos sejam semelhantes pelo caso lado, 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 necessariamente nós vamos ter 6 sobre 4 igual, quer dizer, o lado maior aqui, 6, né, está para 4, assim como 4,5 está para 3,5, quer dizer, o segundo maior está para 3,5, assim como 3 está para 4. Tá? Mas isso obviamente não é verdade, tá? Isso aqui não é verdade. Quer dizer, 6 sobre 4 dá 3 meios, né? Aqui não dá 3 meios. E aqui também não deu 3 meios, né? Então isso não é verdade, tá? Então não é verdade. Então, entre esses 2 triângulos aqui, ó, a gente pode dizer é que eles o quê? Eles não são semelhantes, tá? O símbolo para não semelhantes é assim. É o semelhante cortado, né? Agora eu vou pegar o triângulo BCD. Com o triângulo BCD, né? Com o grandão. Com o triângulo ABC. Eu vou fazer direto aqui, sem fazer a figura, né? Para a gente testar de uma maneira inteligente, o maior lado do BCD, que é 4, está para o maior lado do ABC, que é 8, né? Aqui, 4 está para 8, assim como o segundo maior lado, que é o 3,5, está para o segundo maior do grandão, que é 6. Aqui a gente já viu que furou, né? Furou já, não deu certo. Assim como o 3, né? Que é o menor lado aqui, está para 4, né? 3 está para 4. Então, caso eles sejam semelhantes, isso aqui teria que ser verdade, tá? E, reciprocamente, a gente mostrou que é uma condição necessária e suficiente, ou seja, se isso aqui for verdade, então eles são semelhantes. Então, isso aqui não é verdade, né? Essas razões não são iguais, portanto, esses triângulos não são semelhantes, tá? Eu fiz de propósito isso aí para deixar o último, né? O último caso 3 aqui, no triângulo ABD, né? Com o triângulo ABC, o grandão. E aí como é que vai ficar? O ABD é esse aqui, então o maior lado dele, 6, está para o maior lado do grandão, que é 8, né?
6 está para 8. Beleza? O segundo maior, 4,5, está para o segundo maior do grandão, que é 6. Assim como o menor lado, que é 3, está para 4. Né? Olha só. Simplificando essa fração aqui dá 3 quartos. E aqui também dá 3 quartos. Tá? Então, realmente bateu, né? Portanto, aqui sim nós temos uma semelhança de triângulos aqui, tá? Então são esses dois triângulos aqui que são semelhantes, ó. Vamos até fazer a figura deles aqui, ó. É o triângulo grandão. Olha só, 4, 6 e 8, né? E esse triângulo aqui, ó. Triângulo 3, 6 e 4,5. Você vê que a razão de semelhança do pequeno para o grande é 3 quartos, né? 3 quartos, 3 quartos, né? E 3 quartos aqui, tá? Então quer dizer, olha o que acontece. O ângulo oposto ao 4 está para o ângulo oposto ao 3 aqui, né? O ângulo oposto ao 4,5 corresponde ao ângulo oposto ao 6, ó. E o ângulo oposto ao 6, fazer com 3 esquinas, está para o ângulo oposto ao 8, tá? Esses dois triângulos então são semelhantes, tá? Então é um exercício bem interessante esse aí, tá? A princípio, olhando ele pode dar uma certa dúvida, você pensar que você tem muitos casos a testar, mas é só usar essa questão de que ao maior lado se opõe o maior ângulo. Portanto, como se eles forem semelhantes, ao maior lado vai ter que se opor ângulos congruentes, então os lados vão ter que se opor, né, o lado maior do triângulo vai ter que estar proporcional ao lado maior do triângulo semelhante a ele, tá? Então essa relaçãozinha importante aí para facilitar esse exercício. Não tem muitos casos a verificar realmente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem, tá? Fizemos então uma aula de exercícios, espero que tenha ajudado aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!